Suzana, eu não sei se ela pode, eu gostaria que ela orasse pela reunião hoje. Será que ela tá ali? Tá. Cheguei, fui recolher minha roupa, meu povo. Começou a chover Começou a aqui. chover. Vamos lá. Pai Santo, te louvamos, Pai. Obrigada por essa reunião, Senhor. Obrigada por cada vida que o Senhor escolheu antes da fundação do mundo para estar aqui, para ouvir a tua palavra, para ser edificado pela tua palavra. Louvado seja o teu nome. Obrigada pela vida da Sara, Senhor, que se dispôs a estar aqui trazendo a tua palavra, a tua mensagem aos nossos corações, ao nosso espírito. Senhor, te pedimos que o teu Espírito fale conosco, venha transformar nossas vidas, Pai, através da tua palavra, que a tua palavra ela seja alimento das nossas vidas, do nosso espírito, da nossa alma, Senhor, em nome de Jesus, que a tua palavra traga respostas que estamos buscando em ti, Senhor, em nome de Jesus. Usa a vida da Sara, Pai, como teu instrumento, como teu vaso, Senhor, para dispensar tudo aquilo que tu desejas sobre nossas vidas, para trazer transformação, edificação. Em nome de Jesus, Pai, nós repreendemos agora todo espírito de distração daqui dessa reunião, repreendemos agora todo espírito de incredulidade, em nome de Jesus, caia por terra, e nós te pedimos, amado Espírito Santo, que tu seja nossa única motivação nessa reunião. Em nome de Jesus, te agradecemos e te louvamos. Amém. Amém, glória a Deus. Obrigada, Suzana. Eu só vou pedir para todas fecharem seus microfones para não dar uma interferência. E se por um acaso travar, alguém aí dá um berro, por favor, que às vezes eu não consigo perceber. Então, vamos lá. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre Efésios, o capítulo 6, do 19 ao 20, se vocês quiserem abrir. Eu confesso a vocês que nós estávamos lendo esse livro, né, no grupo lá do WhatsApp de leitura e meditação lá da Bíblia, e esse livro foi o livro que mais me fez pensar e realmente, né, pensar e me analisar, né, ver o que eu tenho feito e o que, na verdade, o que o Senhor quer que eu faça. Então, realmente, esse livro, ele falou muito comigo, foi muito preciosa essa leitura, e se vocês, né, não leram ainda, ou se faz tempo que não leiam, eu indico vocês a lerem novamente. E hoje eu quero passear um pouquinho com vocês nesses versículos. Então, eu vou ler. O 19 fala assim: E orem também por mim, peçam que Deus me conceda as palavras certas, para que eu possa explicar corajosamente o segredo revelado pelas boas novas. Agora eu estou preso em correntes, mas eu continuo a anunciar essa mensagem, como embaixador de Deus. Portanto, orem para que eu siga falando corajosamente em nome dele, como é meu dever. Eu acho que esse versículo ele falou, deu muitos ensinamentos, muitas coisas que a gente consegue tirar dessas duas, três, né, quatro linhas. Eu não sou ainda como a nossa pastora que tira uma mensagem de um ponto de vírgula. Eu preciso de um pouquinho mais aí de palavras ainda, mas e glória a Deus, né? Glória a Deus que o Espírito Santo ele vai nos revelando, né? Gradualmente, é uma construção, né? Então, aqui Paulo, ele nos dá uma lição, né, de como que deve ser o nosso viver. Começando ali pela uma vida de oração, né? Todo cristão, né, sabe que a oração não é uma coisa superficial, não é algo que é uma opcional. Que um dia eu oro, então daqui a uma semana eu volto a orar e tá tudo bem, né? A gente sabe que oração é uma coisa muito importante. Mas, na verdade, se você quiser orar hoje, daqui a uma semana voltar a orar, tá tudo bem também. Você é livre, né? Contudo, todavia, porém, vírgula, abre aspas, fecha. A gente só vai crescer espiritualmente quando a gente desenvolver esse hábito. Assim como a Cris ali falou que o sogro dela
percebe uma diferença na oração, é porque ela está construindo uma relação com o Espírito Santo. E assim deve ser o nosso dia a dia, uma construção. A oração, na verdade, ela é um diálogo que eu falo, mas eu também preciso escutar. E às vezes a nossa mente ela está tão assoberbada de coisa, ela está tão cheia, nosso coração está tão ansioso, tem tantas coisas dentro de nós que a gente não consegue escutar. Eu falo por mim. A gente só acaba falando, só pedindo, mas a gente acaba esquecendo ou perdendo a melhor parte, que é escutar o Senhor e que é receber dele. Paulo pediu aqui nesses versículos para orarem por ele, nos ensinando também sobre intercessão, que devemos orar pelos nossos irmãos, como vejo, né, conversando com outras pessoas, com outras mulheres, como eu vejo como as pessoas precisam disso, precisam de oração, e elas nem sabem que elas precisam, né? Como a gente consegue perceber pelo andar da carruagem no mundo, olhando os noticiários, o que acontece ao nosso redor, como o mundo precisa das nossas orações e como são raras as pessoas que oram pelas outras. Aqui eu falo de nós, crentes, de quem conhece sobre isso. Porque nós é que sabemos o poder da oração. Não que seja eu sou mais poderosa porque eu oro melhor, as minhas palavras são mais bonitas, eu oro os versículos da Bíblia, não por isso. Porque nós não somos nada. Mas quem ouve a minha oração é poderoso o suficiente e é fiel para cumprir. Então, que nós tenhamos esses ensinamentos que Paulo tem passado para nós tenhamos isso cravado dentro de nós, que a gente não esqueça de que a gente pode orar com as nossas palavras mais simples possíveis, porque não é o que a gente fala, mas é o Senhor quem recebe a nossa oração e faz infinitamente mais. Aleluia, né? Então, a gente precisa desenvolver esse hábito de oração, para que assim, né, saindo um pouquinho de Efésios, indo lá para Moisés, assim como Moisés pediu ao Senhor, lá em Êxodo, se vocês quiserem abrir comigo, é no 33, capítulo 33. Espera aqui, que Êxodo fugiu da minha Bíblia, só um pouquinho. O 15 e o 17 ele fala assim: Então Moisés disse: Se não nos acompanhares pessoalmente, não nos façais sair desse lugar. Aqui Moisés falando com o Senhor. Se não nos acompanhares, como os outros saberão que o teu povo e eu contamos com o teu favor? Pois é a tua presença em nosso meio que nos distingue, teu povo e eu, de todos os outros povos da terra. O Senhor respondeu a Moisés: certamente farei o que me pede, pois me agrado de você e o conheço pelo nome. Olha só, que preciosidade, né? Para que a gente não saia do lugar sem a presença de Deus, para que a gente não fique confusa, nem perdida, nem espantada com o que nos sobrevém, com as situações que acontecem conosco. Que nós estejamos preparadas para que, assim como Paulo queria estar preparado para falar a coisa certa corajosamente, nós também estejamos. Porque muitas vezes seremos somente nós a levantar e falar a verdade. Lá em Provérbios 28:1 fala assim: O ímpio foge, embora ninguém o persiga, mas os justos são corajosos como o leão. Então eu declaro que nós somos justas como as leoas, justas e corajosas como as leoas. Nós protegemos o nosso território dos inimigos,
Nós defendemos os nossos filhos do perigo e os ensinamos a se defender. Nós buscamos o alimento adequado para a nossa casa, em nome de Jesus. Nós não comemos qualquer coisa. Nós buscamos no Senhor o alimento adequado para cada um da nossa casa, inclusive para nós. O Senhor, ele nos acompanha pessoalmente. Imagina agora o Senhor do seu lado. Quando eu estava escrevendo essa mensagem, eu coloquei uma cadeira do meu lado e pedi para ele sentar do meu lado. Para a gente conseguir visualizar isso, que o Senhor está realmente conosco. Então, olha só. Eu coloquei de novo essa cadeira agora, porque sim, ele está do meu lado. Ele está do lado de cada uma de vocês, olhando tudo que vocês estão fazendo, vendo o que eu estou falando junto com vocês e colocando dentro dos seus corações aquilo que é para entrar agora, nesse momento. Obrigada, Senhor, por isso. E Moisés ainda fala, lá no verso 16, primeira parte do verso, ele fala assim: sem a presença dele, nós não somos nada. Olha só, ele falou assim: se não nos acompanhares, como os outros saberão que o teu povo e eu contamos com o teu favor? A gente não é nada sem a presença do Senhor. Nós somos mais uma na multidão. Somos mais um na multidão. Mas nós sabemos que o Senhor, ele não nos chamou para deixar a gente no banco reserva. Para chamar uma hora que der ou se chamar. Não. Ele nos chamou para nós fazermos a diferença aonde nós estamos. Ele nos chamou para nós sermos sal e luz da terra. Ele nos chamou para nós sermos aquela candeia que está lá em cima do monte e que todo mundo consegue ver. Ele nos escolheu para nós mantermos esse relacionamento íntimo e pessoal. Assim como fala, acho que é lá em Deuteronômio, né? Que é caminhando, no deitar, no levantar, no qualquer coisa que nós estivermos fazendo, para nós ensinarmos os nossos filhos. E ele está junto conosco enquanto nós estamos fazendo isso tudo. No 16b, ele fala assim: pois é a tua presença em nosso meio que nos distingue, o teu povo e eu, de todos os outros povos da terra. Então, é somente com a presença de Deus que nós somos diferentes, separadas, escolhidas. E é essa presença que nos separa de todos os outros povos da terra. Gente, vocês conseguem perceber a grandiosidade disso? Tem quantas pessoas no mundo? 7 trilhões de pessoas? Bilhões, não sei, eu acho que é trilhões, né? Quantas pessoas, e nós somos diferentes de cada uma delas. E andar com o Senhor nos torna melhores, não melhores num ponto de vista de que eu sou melhor do que o outro, mas eu tenho o Senhor para me dar esperança, para me dar amor, para me dar identidade. Eu consigo conseguir nele o meu refúgio. Eu tenho nele refúgio e fortaleza. Ele é meu socorro bem presente. Então, quando eu estou angustiada, eu busco nele essa saída para minha aflição. E os outros povos da terra não têm a esperança, não têm o Senhor. Eles não têm aonde buscar. E olha só o que o Senhor responde para Moisés lá no verso 17. O Senhor respondeu a Moisés: certamente farei o que me pede, pois eu me agrado de você e o conheço pelo nome. Olha só. Deus deve ter olhado para Moisés e enchido o peito de orgulho nesse momento e falado: meu filho falou exatamente o que precisava ter sido falado. Assim como a gente enche o nosso peito de orgulho quando os nossos filhos
fazem o que a gente pede, ou fazem a coisa certa no momento certo. Esse mesmo orgulho, Deus também sente de nós. Moisés reconheceu quem é Deus e que sem ele não rola, que sem ele não dá para a gente ir para frente. O negócio não anda. A minha cura, que seja ela emocional, seja ela física ou psíquica, ela não vai acontecer se eu não estiver na presença do Pai. O meu casamento, ele só vai ser melhor com a presença de Deus. Mesmo que para ser melhor o meu casamento seja eu que tenha que mudar. Porque é só com a presença do Senhor que eu vou conseguir essa mudança. Com Deus, eu consigo. A minha vida financeira, ela só vai ser melhor com a presença de Deus nas minhas finanças, me ajudando a administrar, me ensinando o que é o que não é certo para fazer. É essa completa dependência do Pai que Ele quer de nós. Assim como Paulo nos ensina em Efésios, Moisés também nos ensina. E tantos outros, Davi, Samuel, nosso amado Jesus, todos eles nos ensinam que é somente com o Senhor nós vamos conseguir vencer. Paulo pedia ao Senhor as palavras certas para falar. E eu fico imaginando ele orando e perguntando ao Espírito Santo o que era para ele fazer hoje. Por quem eu devo orar? Desculpa. Ou com quem eu devo falar hoje? Como eu devo falar de Jesus? Espalhando as boas novas para essa pessoa. É uma completa dependência e obediência ao Espírito Santo. E é isso que o Senhor deseja de nós. Essa completa obediência, essa intencionalidade, esse desejo por Jesus, esse desejo de falar de Jesus, de espalhar as boas notícias, de espalhar a boa notícia da salvação, da libertação, do amor, do reino, da eternidade, da proteção, da esperança, de um relacionamento pessoal, de um Deus que tem um poder tão grandioso que ele é eterno, ele é onipresente, ele é onisciente, e ele ainda assim ele está comigo tendo um relacionamento pessoal. Ele está disponível para mim. É eu que muitas vezes não estou disponível para ele. E o pior de tudo, ele honra a minha presença com ele, ele honra o meu tempo com ele. E muitas vezes sou eu que não honro o tempo com ele. Surge qualquer outra coisa, eu coloco no meio do caminho. Eu coloco no meu tempo, ao invés de eu estar falando com ele, vou fazer qualquer outra coisa. Então, olha só, como realmente nós não somos nada sem a presença do Pai. Vocês lembram lá em Gênesis? Deus descia todo final de tarde para falar com Adão. Isso é relacionamento pessoal. Mesmo quando Adão pecou, Deus ainda desceu e foi falar com seu filho. Nós sabemos que ainda por um tempo ele continuou descendo e andando com seus filhos. Mas hoje, nós temos o Espírito Santo, que habita dentro de nós. E ele está sempre conosco. E ele continua desejando essa amizade, essa intimidade, essa conversa, esse tempo. Deus não muda, lembra? Lá em Hebreus 13:8 fala assim: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Então, assim como ele desejou esse relacionamento com Adão lá em Gênesis, ele continua desejando esse relacionamento conosco hoje e para a eternidade. Então, voltando lá para Efésios 6, e agora o 20, ele fala assim. Agora, Paulo fala assim, né? Agora eu estou preso em correntes, mas eu continuo a anunciar essa mensagem como embaixador de Deus. Então, nós somos embaixadores de Deus.
Acho que todas nós sabemos o que é ser uma embaixadora, né? Algumas vezes nós já falamos sobre isso. Que é vivendo numa terra estranha. Nós estamos vivendo numa terra estranha provisoriamente. E eu fico imaginando se nós realmente vivemos isso. Ou se nós estamos tão acostumadas a viver aqui, tão aconchegadas, tão confortáveis nessa terra aqui, que a gente nem pensa sobre a volta de Jesus e o reino dele. Nós estamos aqui por um propósito pré-determinado por Deus. Estamos aqui para falar e levar outras pessoas a conhecer também a Jesus. Ele nos deu talentos para isso. Ele colocou em nós ao menos um ministério para nós colaborarmos com a igreja. E vamos analisar aqui. Quando nós falamos que Deus já colocou tudo o que é necessário dentro de nós, assim como a minha pastora falou essa semana para mim, que deu uma raiva da cara dela, eu já nasci com tudo o que é preciso para fazer o que ele me pediu. E é verdade. Claro, né, que com o tempo eu vou aperfeiçoando isso, porque é uma construção. Mas então, pensem só, em qualquer lugar que eu esteja, eu carrego isso dentro de mim. Eu carrego isso comigo. Eu ensino sobre Jesus, vou dar um exemplo de mim, né? Meu exemplo. Eu gosto de ensinar. Eu gosto de ensinar sobre Jesus. Então, eu ensino sobre Jesus aqui, eu ensino sobre Jesus no Techuvá, eu ensino sobre Jesus dentro da minha casa, eu ensino sobre Jesus se eu vou num aniversário, eu ensino sobre Jesus aonde eu estiver. Não há uma separação. Ah, não, eu só vou ensinar sobre Jesus quando eu estiver falando para a tropa de elite de Jesus. Ou eu só vou falar de Jesus quando eu estiver dentro de uma igreja, dentro de quatro paredes. Não. Eu falo de Jesus aonde quer que eu esteja. Às vezes, sem abrir a minha boca. Às vezes, sem precisar falar uma palavra, mas com a minha conduta. Com o que eu faço. Com o meu modo de vestir, com o meu modo de caminhar, com o meu modo de falar, com o meu modo de reagir, principalmente. Então, vejam só. Não existe primeiro ministério, segundo ministério, terceiro ministério. Existe Deus. E é a Ele que nós temos que servir. Amém? Então, que a gente não separe isso nunca mais nas nossas vidas. Porque eu sou do meu Pai 24 horas por dia. E eu declaro isso sobre as nossas vidas. Nós somos. Eu não vou falar nós porque parece uma coisa imparcial. Eu vou falar eu sou. Então repitam comigo, eu sou de Jesus 24 horas por dia. Colocando sobre eu a responsabilidade de ser dele 24 horas por dia. A responsabilidade de ser de Deus não é da minha pastora, não é de um pregador que está falando na internet, não é da minha igreja que tem cultos na quarta e no domingo. A responsabilidade de ser do Senhor é minha. Aleluia. Não tinha isso dentro da minha pregação. Deve ser o Espírito Santo aí falando alguma coisa. Então, olha só. A gente não pode separar. Uma pessoa, ela é chamada para ser pastora desde sempre, desde quando ela é pequenininha. Eu vejo pela vida da Fábio. Porque a Fábio, ela é pastora desde muito antes de nós começarmos o Tropa de Elite de Jesus. Ela é pastora desde que ela começou a cuidar lá da primeira discípula dela, que eu acho que foi a Grazi. Que ela quase pegou e lá e enlaçou. Mas ela sempre cuidou de pessoas. Ela não precisou de alguém vir derramar óleo sobre a cabeça dela, ou de alguém dizer, olha, você é. Não, ela vem trazendo isso, ela vem construindo isso desde sempre. Eu vejo também pelas crianças, né? A gente tem uma menina na sala das crianças do Tropa, que as crianças amam estar com ela. E ela vai falando de Jesus fluentemente para aquelas crianças. E ela já vai cuidando desde criança. Então, não é porque
é só agora, só depois de adulto. Não, as nossas crianças, elas podem exercer o propósito delas desde já, assim como nós estamos exercendo, em nome de Jesus, o nosso propósito desde já. Então, olha só, Paulo ele estava preso em correntes e mesmo assim, ele continuou sendo embaixador de Cristo. Ele continuou sendo apóstolo de Cristo. E ele continuou pregando o evangelho do Senhor. Outro ponto desse versículo que foi o que mais me chamou a atenção. Na verdade, Paulo pediu para que as pessoas orassem para que ele estivesse preparado para espalhar as boas novas de Cristo. Ele não pediu para orarem por ele, para ele sair daquela situação. Ele sabia qual era a vontade de Deus. E a vontade de Deus era que ele estivesse ali, preso. Tinha um motivo, tinha um propósito, tinha uma intencionalidade naquilo ali. Meu Deus, quantas vezes eu oro pedindo para que o Senhor me livre das situações. Para que nem querendo, na verdade, saber qual é a vontade do Senhor para aquilo ali. Só realmente sair daquilo ali. Tirando o meu da reta, eu quero tirar o meu da reta. Olhando só para o meu umbigo e esquecendo que eu estou aqui. Eu sou embaixadora do Senhor para manifestar o reino do Senhor aonde quer que eu esteja. Se é dentro de um hospital, se é com Covid, se é sem Covid, se é aonde quer que eu esteja, eu estou lá para manifestar o reino do Senhor. E, gente, eu não digo que é errado, ou é certo, ou é não sei o quê, para a gente orar com relação a isso. Não é errado a gente pedir que o Senhor nos livre. Não, não é errado, eu não acho que seja. Mas, em primeiro lugar, que seja manifestado a vontade do Senhor sobre as nossas vidas. E se a vontade do Senhor for que nós estejamos passando por isso agora, amém. Louvado seja o Senhor por isso. Né, que a gente dê graça em tudo e que a gente estiver passando. E que a gente possa, sim, dentro da tribulação, dentro daquele problema que nós estamos passando, que a gente possa, sim, ser um testemunho vivo do Senhor Jesus. E que as outras pessoas possam ver através de nós Jesus. Amém? Então, olha só. Eu li essa semana um salmo que eu quero, estou finalizando já, que eu quero ler para vocês. E que eu acho que nos ajuda muito sobre isso, que é o Salmo 19. É o verso 14 que ele fala assim: que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis a ti, Senhor, minha rocha e meu redentor. Então, em todo momento, se eu estou passando por tribulação, ou se eu estou vivendo a vitória, que as palavras da minha boca sejam agradáveis ao Senhor, minha rocha e meu redentor. E que assim como o Senhor falou lá para Moisés em Êxodo 33, certamente farei o que me pede, pois eu me agrado de você. E ele nos conhece, ele me conhece pelo meu nome. Ele te conhece pelo teu nome. E que ele se agrade de tudo que tu tens feito. Amém? Louvado seja o Senhor.